Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Depois disto, partiu Jesus para o lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos o pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de dizer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes fartarão, não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? Então, essa palavra que encontra-se lá no Evangelho de João, no seu capítulo 6, do versículo 1 ao 14, tem tudo a ver com esse tema, redução da maioridade penal. Missionária Daniela Estrela, onde tem a ver essa passagem com esse tema? Na verdade, meus amados irmãos, nós sabemos que Deus, ele faz a parte dele. Deus, ele entra com um milagre. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus é soberano, é onipotente, é onipresente, onisciente. E Deus é poderoso, infinitamente poderoso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando os discípulos viram aquela multidão faminta, e eles não tinham pães para oferecer à multidão, o próprio Jesus, para experimentar os discípulos, ele perguntou: onde compraremos pão? Na verdade, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor de todas as coisas. E Jesus tem todo o poder para multiplicar pães ou para fazer aquilo que é um milagre aos olhos humanos. Mas ele queria experimentar os seus discípulos. E os discípulos disseram: nós poderíamos ir até ali e comprar os pães. Ingenuamente responderam isso, porque Deus poderia, Jesus, o Filho de Deus, estava ali e poderia fazer essa multiplicação. Mas quem ofereceu esses pães ao Senhor? Foi um rapaz, um jovem. E aí é que nós vamos debater sobre esse tema à luz da palavra do Senhor. E nós temos vários exemplos de rapazes, garotos, pré-adolescentes que foram chamados ministerialmente, foram chamados pelo Senhor para uma obra. O próprio rei Davi, quando ele foi chamado para exercer o seu reinado, e ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele ainda era um jovem. E foi no meio daquela multidão, existia um jovem que ele tinha ali 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Meus amados irmãos, a multidão que existia ali, jamais seria possível, humanamente falando, que 5 pães e 2 peixes, porque existiam homens em número de 5.000, quase 5.000 pessoas. E como 5 pães e 2 peixinhos poderiam alimentar essa multidão? Deus usou esse jovem, meus amados irmãos. E Deus, Ele quer usar os jovens nos dias de hoje. Mas, amada missionária Daniela Estrela, como poderá ser um jovem usado se ele está cometendo crime? Na verdade, meus amados irmãos, a maioridade penal, ela nos propicia vários questionamentos que vão muito além da redução da idade do menor. A criança e o adolescente que atualmente ingressa no mundo do crime perde mais do que a sua própria liberdade, meu irmão. Ele perde a sua infância, os seus sonhos. Enfim, ele vive num mundo sem destino. Então, nesse sentido, cria-se um ciclo onde ingressa no vício como algo normal, como se fosse algo normal. Encara o mundo do crime, depara-se com a prisão, considerada centro de internação para menores, e muitas vezes acaba com a morte, num sistema de represárias sociais. Nós sabemos que cabe ao Estado oferecer papéis clássicos para a melhoria da qualidade desses jovens, a estrutura, oportunidades para os adolescentes brasileiros. O problema, meus irmãos, é mais do que penal e criminal. O problema é social, é falta de estrutura familiar, social. Aponta-se uma grande influência de adultos que motivam esses jovens a praticar atos ilícitos e tirar os jovens da rua, o qualificando como cidadãos. Mas nós, como Igreja do Senhor, o que podemos fazer, meus amados irmãos, nesses casos? Simplesmente punir os jovens? O que está se tratando hoje não é se a punição valerá a pena ou não. É se existem outros caminhos para que esse jovem não ingresse na vida do crime. E o caminho é Jesus, meu irmão. O caminho é Jesus, minha irmã. Porque esses jovens que muitas das vezes vivem num lar desestruturado, que não tem uma base sólida, que não tem os ensinamentos do Senhor, e as suas referências são crime, porque eles veem lá no traficante da favela que ele consegue recursos rapidamente, financeiros. A vida de um traficante é uma vida de luxo, mas eles sabem também que é uma vida que vai levar ou à cadeia ou à morte. E nós, como Igreja do Senhor, nós temos que orar pelos jovens do nosso Brasil, orar pelos governantes desse país, para que os governos possam dar educação ao jovem. Se o jovem não recebe educação na sua família, que o Estado possa entrar com essa educação, oferecendo ao jovem a possibilidade dele ter uma profissão, dele se desenvolver profissionalmente. Nós precisamos orar, meus irmãos, porque os jovens são o futuro desse Brasil. E realmente os sistemas prisionais estão aí abarrotados de adultos, e nós vamos aí estar abarrotando os sistemas prisionais com os nossos jovens? É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa hora. Nós queremos realmente que o crime cesse. Nós sabemos que não é justo também uma família, um jovem, uma mulher, um homem, um adulto, um ancião, sofrer com o crime de um adolescente, porque os adolescentes estão matando. E nós sabemos que temos que orar também por essas pessoas que têm sido vítimas desses adolescentes. Mas nós precisamos olhar para o nosso jovem e ver que Deus tem um plano na vida desse jovem. Assim como Deus usou esse jovem com esses 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Meus amados irmãos, Deus quer usar o jovem do nosso país. Se no ensino, lá no seu ensino fundamental, o jovem já ter um ensinamento cristão também nas escolas,
que infelizmente hoje isso está sendo retirado das escolas. Não se tem como se falar da palavra de Deus nas escolas hoje, porque o Brasil é laico, então é permitido todas as religiões no ensinamento de um indivíduo. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, sair em campo, falar da palavra de Deus para esses jovens, porque tem muitos jovens também que ingressaram para o mundo do crime e foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, foram alcançados pela palavra de Deus e foram reestruturados, foram reincididos na sociedade e hoje são jovens amáveis, jovens que fazem a vontade do Senhor, jovens que trabalham na obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos refletir sobre isso. Lá no Velho Testamento, em Levítico, existiam tantas punições e Jesus veio e cumpriu a lei. Ele não revogou a lei, mas ele cumpriu. E ele deixou o ensinamento do amor. Vamos amar os jovens do nosso Brasil. Não vamos ver esses jovens só como infratores, como criminosos. Vamos vê-los, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos dando uma visão de que esses jovens são alvos da nossa oração, são alvos da palavra do Senhor e poderão ser grandes instrumentos na mão do Senhor. Como tem muitos jovens hoje que têm sido grandes pregadores, que começam lá na sua infância, que tiveram essa chance de ser abençoados com uma família que deu ensinamentos cristãos para que esse jovem possa ser um seguidor de Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos refletir sobre isso. Deus não está falando na sua palavra se deve ou não haver redução da maioridade penal. Mas Deus está falando na sua palavra que o jovem é alvo do seu projeto, é alvo do trabalho que ele quer desenvolver na terra. E se você tem um jovem, uma jovem que está na sua família, está no mundo do crime, nós vamos orar nesse programa de hoje por esse jovem, por esse adolescente, para que ele venha se converter ao caminho do Senhor, para que ele possa entender que não existe só um caminho, que não há solução para o seu problema, para que ele possa entender que Deus pode resgatar ele desse mais profundo abismo da vida do crime e trazê-lo para a luz. Assim como Deus fez com aquele jovem lá no meio daquela multidão, usou os 5 pães que aquele jovem deu para serem multiplicados, que nós possamos estar orando, meus irmãos e minhas irmãs, para que os jovens do nosso Brasil sejam usados pelo Senhor nesse tempo. É isso que eu profetizo na sua vida, jovem que está me ouvindo nessa hora. Jovem, adolescente que me ouve nessa hora. Entregue o teu caminho ao Senhor. E Deus vai mudar o quadro da sua vida. E Deus vai trazer amor. E Deus vai trazer aquilo que o seu coração espera. Aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia
posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia